Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós essa manhã. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo de número 131. Salmo de número 131, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos instrui aquilo que o Senhor requer de nós. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos caminhos, que nos mostra o caminho que o Senhor quer que a gente viva. E rogamos que nesse momento, Pai, disposição da Tua palavra, o Senhor tenha misericórdia conosco como igreja. Que o Senhor se revele a nós, que o Senhor fale conosco. Entendemos, Pai, que podemos ler a Tua palavra diversas vezes, mas se o Teu Santo Espírito não nos auxiliar a compreender a profundidade da Tua palavra e não nos auxiliar a colocarmos ela em prática, nós iremos sofrer muito, Senhor, desobedecendo o Senhor e não servindo ao Deus da nossa salvação. E nós te pedimos nesse momento que o Senhor intervenha no nosso meio, que a boca do Senhor seja manifestada no nosso meio, que o Senhor mesmo fale com toda a autoridade no meio do Teu povo. Nós oramos gratos a Ti, Senhor, e certos da Tua misericórdia, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos aqui sabem do contexto que nós estamos vivendo. Nós temos passado por dias maus. As últimas notícias de morte têm machucado a Igreja de Cristo. Nós temos sofrido a ausência de alguns irmãos. Ontem fez uma semana que a Igreja de Cristo perdeu um servo de Deus, o Dr. Russell Shedd, um homem que é conhecido, que foi conhecido pela piedade, pela forma amorosa com que tratava os irmãos e pela seriedade que ele tinha com as Escrituras. Conta uma história sobre o Dr. Russell Shedd, que a filha dele chegou uma vez e disse que só acreditava que o pai pecava porque a Bíblia dizia isso. Imagine que uma pessoa que caminhava com ele sabia da sua piedade pessoal. Então, irmãos, quando nós estávamos nos recuperando do impacto da perda do reverendo Shedd, na terça-feira, nós acordamos com uma notícia terrível. Mais de 70 homens jovens, homens cheios de saúde, morrem em um acidente aéreo. E todo um time de futebol, todo um clube encerra. Todo um projeto de vida, um projeto de campeonato, tudo isso acaba em alguns minutos. Nós vemos nesse caso, irmãos, homens que eram arrimos de família, homens que estavam em ascensão na vida, estavam começando a ganhar dinheiro para sustentar pessoas mais pobres da família. Alguns deles eram pais. Alguns deles foram enterrados pelos seus próprios pais. Se ainda fosse pouco, irmãos, na quarta-feira, nós também acordamos com uma outra notícia. O falecimento do pastor Kleiber. Um golpe atrás do outro, irmãos. E, de fato, esse foi o mais perto. E perder, irmãos, um homem como o pastor Kleiber, sem dúvida alguma, é para deixar o nosso coração triste, destruído. Sem dúvida alguma, ele é um daqueles homens que a Bíblia fala ao qual o mundo não era digno. Ele deixou muitos planos, muitos projetos, uma carreira ministerial toda pela frente. E o Senhor o tomou para ele, e ele deixa uma esposa. E, enfim, irmãos, nós vemos o quanto que essa semana foi impactante. Eu não sei se só eu tive essa sensação, mas durante toda a semana eu fui tomado por um sentimento de tristeza e angústia muito grande. E diante desses momentos, irmãos, onde a morte se torna tão presente aos nossos olhos, que não importa, você pode ter vivido muito tempo, você pode ser ainda jovem, você pode ter a saúde como daqueles atletas da Chapecoense, você pode ser uma pessoa que está envolvida no trabalho da igreja. A verdade é, a morte é uma realidade das nossas vidas.
nós precisamos saber lidar com ela. Peço que os irmãos abram Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. A palavra de Deus nos orienta sobre como o crente deve encarar a morte. Nesse momento que nós ficamos, como nós devemos encarar a morte? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, nos diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Diante disso, irmãos, a palavra de Deus quer nos mostrar que no momento em que nós encaramos a morte, em que nós vemos a morte, como crentes, nós devemos estar atentos para a fragilidade da nossa vida. Vermos o quanto que a nossa vida pode acabar a qualquer instante. E como nós precisamos, diariamente, irmãos, nos perguntar: como eu tenho vivido a minha vida? Será que eu tenho vivido uma vida piedosa? Será que as pessoas vão falar bem de mim apenas quando eu morrer? Ou será que ainda hoje, enquanto eu estou aqui na vida, eu estou desenvolvendo características de uma pessoa piedosa? É dentro dessa realidade, irmãos, que o Salmo 131 se apresenta a nós como um alimento para as nossas almas. Se apresenta como uma instrução do Senhor para nos orientar como nós devemos viver. Ao olharmos para esse salmo, irmãos, nós podemos ver logo no seu título a descrição do seu autor. E ele está falando logo no seu título que o seu autor é o rei Davi. Para que os irmãos saibam, esse título que aparece aí em itálico, esse título consta no texto original. Então é muito importante esses títulos, porque eles nos dão instrução da forma como nós devemos interpretar o salmo. E o Salmo 131, ao falar que é de Davi, nós devemos entender esse salmo a partir das experiências desse salmista. Além disso, é descrito nesse salmo que ele é um salmo de romagem. Então, o que seria o salmo de romagem? O salmo de romagem eram salmos que eram entoados pelos judeus enquanto eles iam para Jerusalém. A lei de Moisés exigia que eles fossem 3 vezes a Jerusalém para prestar os seus ritos e sacrifícios. Então, durante o período do ano em que tinham que ser feitos aqueles ritos, nós víamos aquelas caravanas de romeiros judeus que iam carregando bichos, levando toda a criança. E era um ambiente bem complexo, de muita luta, muito calor, e eles sofriam com aquilo. Mas o fato é que eles caminhavam em direção a Jerusalém. Então, o Salmo 120 até o 134 demonstra essa realidade de um povo que caminha em direção a Jerusalém, que caminha em direção ao momento que vai se encontrar diante de Deus, diante da presença de Deus. Então, irmãos, nós também nos encontramos como romeiros nessa vida. Nós estamos aqui caminhando, nós caminhamos em direção a Jerusalém. Entretanto, a Jerusalém a qual nós caminhamos, não a Jerusalém construída pelas mãos dos homens, mas a Jerusalém gloriosa, celestial. Então, irmãos, ao caminharmos para Jerusalém, ao estarmos nessa caminhada, a palavra de Deus requer de nós algumas qualidades. A palavra de Deus diz que aqueles que irão chegar em Jerusalém são homens que são puros, homens e mulheres que amam ao Senhor e que têm um firme desejo de ver a glória do nosso Deus. Então, irmãos, o texto começa e nos mostra a primeira qualidade daqueles que vivem como romeiros aqui nessa terra. Nós podemos ver no versículo 1, nos diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Vejam que a primeira palavra que aparece nesse salmo é o nome pactual de Deus. Sempre que nós virmos na palavra de Deus o nome Senhor em letras garrafais, significa o nome de Deus ao qual Deus se comunica com o seu povo, o nome que Deus se apresenta diante do povo da aliança. Então, Davi se apresenta diante de Deus, e ele sabia muito bem diante de quem ele estava se apresentando. Davi sabia que se ele se apresentasse diante de Deus com falsa modéstia, com arrogância, Deus saberia, Deus sonda os corações. Então, Davi se apresenta diante de Deus. Nós podemos pensar que ele se apresenta em uma oração, mas não é o caso. Nós vemos que no Catecismo Maior, ao falar de oração, nós vemos que a oração é a entrega dos nossos pedidos a Deus. E nós vamos ver que nenhuma parte desse salmo há um pedido a Deus. Há apenas a apresentação de um homem que se apresenta humildemente diante de Deus. Diante disso, irmãos, vemos Davi como um homem sincero, chegando na presença de Deus e falando: Senhor, é isso
que está no meu coração, é isso que está no mais íntimo do meu ser. E ele começa falando o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Se nós olharmos, irmãos, a estrutura da poesia hebraica, nós vamos perceber que aí no meio do versículo 1 tem um ponto e vírgula. Então nós vemos duas ideias que são paralelas, que é o fato dele não ser soberbo, nem ter um altivo, e não anda à procura de coisas maravilhosas, de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então nós temos aqui claramente dois conceitos trabalhados no primeiro versículo. No primeiro versículo, na primeira parte do versículo 1, Davi afirma claramente que ele é uma pessoa que se nega a desvalorizar outras pessoas. Ele fala que o verdadeiro crente, aquele que serve ao Senhor, não se sente melhor do que os outros. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu me coloco diante de ti como aquele que não olha para as outras pessoas com indiferença. Eu não chego diante do Senhor, eu não caminho me sentindo como se eu tivesse que ser mais importante do que os outros. Pelo contrário, Senhor, eu não sou soberbo. Eu me humilho, eu me submeto às vontades do Senhor. Eu não tenho um altivo olhar. Então ele chega no segundo versículo e fala que não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele. Ao falar isso, ele está dizendo claramente: Senhor, eu não sou ambicioso. Ele mostra que os servos de Deus não são aqueles que têm desejos desmedidos. Os servos de Deus não são aqueles que desejam o tempo todo alguma coisa, que querem sempre proeminência, que querem sempre aparecer. Para nós entendermos, irmãos, por que será que Davi se apresenta diante de Deus com essas alegações? Nós vemos, irmãos, que Davi, ele é logo ungido por Samuel como futuro rei de Israel, enquanto Saul ainda era rei. Então, diante disso, diante do crescimento do nome de Davi, enquanto as coisas estavam acontecendo e o nome dele estava começando a aparecer mais do que o próprio rei, as acusações começaram a chegar. Eis um homem arrogante, eis um homem soberbo que quer ser melhor do que o próprio rei. Eis um homem que está buscando muitas coisas grandiosas demais para ele. Ele está dizendo: não, eu não sou esse homem. Eu sou humilde. Eu me limito a ser uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus. Mas imagine, irmãos, Davi era um homem pecador. E ele chega com tal confiança diante de Deus, que diz que o coração dele não é soberbo. Aquilo que a palavra de Deus fala sobre o coração do homem é que ele é enganoso. Imagina um homem dizendo que o coração dele não é soberbo, sendo que a própria palavra de Deus diz que o coração dele é enganoso. Então, irmãos, não será estranho se perguntarmos nesse momento: será que Davi era daquelas pessoas tão humildes, que se orgulhavam da sua própria humildade? Certamente não. Davi ele não chega diante de Israel dizendo: olha, Israel, como eu sou humilde. Olha como eu não sou soberbo. Olha como eu sou tão contido no meu lugar. Eu deixo o rei ficar no lugar dele. Eu estou servindo o rei. Não. Ele se apresenta diante de Deus. A única pessoa que precisa saber se Davi é humilde ou não é o próprio Deus. Então, ele se apresenta assim, irmãos, um estado de submissão total. Além disso, irmãos, mesmo vivendo assim, mesmo em estado de humilhação, mesmo sendo de fato humilde, Davi sofreu muitas acusações de presunção. Nós vemos da biografia dele que em tudo quanto ele fazia, nada, absolutamente nada, era movido por arrogância. Nós podemos ver, irmãos, na Bíblia, que seu próprio irmão o acusa de arrogância. Abram comigo, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. É um momento em que Davi toma conhecimento das afrontas de Golias quanto ao exército de Israel. Então ele se apresenta diante da guerra e quer saber o que está acontecendo. Então, em 1 Samuel 17, 28, veja o que o seu próprio irmão, que ele conhecia de maneira bem próxima, veja o que o irmão dele fala, Eliabe. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Veja o próprio irmão o acusando de presunção. Além disso, irmãos, o próprio rei Saul, por diversas vezes, o acusou de arrogância. Disse que tinha que tirar a vida dele porque o seu trono estava em perigo.
E mesmo diante de uma perseguição ferrenha, Davi ele prefere se manter em silêncio. Mesmo diante do fato dele se deparar com um rei em uma situação completamente desfavorável, Davi decide não tirar a vida do rei. Ele prefere se humilhar, continuar em estado de humilhação, não tomar o trono de Israel e fazer a vontade de Deus. Bem, irmãos, ao analisarmos toda a Escritura, nós veremos claramente que Davi, como monarca de Israel, atuou como o tipo do monarca supremo do Israel de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus prometeu a Davi que o seu descendente se assentaria eternamente sobre o trono de Israel. E Jesus é apresentado no Novo Testamento como esse descendente que em tudo tem um governo e vida mais excelentes do que Davi. Também o nosso Senhor Jesus, ele é apresentado como aquele que por excelência é humilde de coração. Abram comigo em Mateus 11, 29, por gentileza. Mateus 11, 29, vejam que confissão mais maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vejam, irmãos, vejam como o Salmo ele é perfeito. Vejam a beleza do Salmo. Quanto você tem Davi confessando a sua humildade, um rei reconhecendo que ele não é soberbo de coração, que não tem um olhar altivo. Imagina que nós nos deparamos com o verdadeiro Deus, aquele que diz que os salmos, os profetas e a lei falam sobre ele. Ele diz que ele é o humilde de coração, ele que não é o soberbo, ele que não tem o altivo olhar. Imaginem um verdadeiro Deus se fez carne, sendo digno de toda a honra, toda a glória, se humilha. Não só isso, irmãos, mas ele se apresenta como aquele que não procura grandes coisas. O Senhor Jesus, sendo Deus, veio à terra, se tornou homem. Estado de humilhação total. Nasce humilhação, vive humilhação, vai à morte humilhação. Tudo isso para salvar a sua igreja. E logo depois de ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E lá Satanás mostra qual é o desejo dele. Muitos dizem que Satanás tinha a todo momento a felicidade de matar Jesus. Mas vejam que Satanás quer tirar Jesus do caminho dele. Satanás sabia que a morte de Cristo seria a salvação dos eleitos. Então Satanás promete muitas bênçãos para Jesus. Eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar. E Jesus, como Deus, digno de toda a honra e toda a glória, prefere se humilhar, continuar com fome, para depois ser servido por anjos. Diante disso, irmãos, nós vemos uma verdade tão gloriosa sobre o nosso Senhor, uma verdade tão gloriosa sobre o nosso Cristo. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, eu peço que os irmãos me acompanhem, são muitos textos, mas nós estamos construindo a teologia para entendermos esse salmo, eu peço que os irmãos me acompanhem. Filipenses 2, versículos 5 a 8, nos diz o seguinte: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ao lermos esse texto, irmãos, nós devemos ver, não necessariamente aquele rei de Israel, aquele rei que começou cuidando de ovelhas, aquele que não se destacava, mas precisamos ver o supremo rei que se humilha. Precisamos olhar para a palavra de Deus e vermos como o Senhor agia. Ele, de fato, é um homem perfeito, que não buscou grandes coisas. E diante disso, irmãos, diante dessa realidade, onde nos deparamos com a humildade de Cristo, e nos deparamos também com a brevidade da nossa vida, eu creio que há uma coisa diferente, alguma coisa que não está batendo bem. Como é que Cristo, Deus,
Ele é humilde. Ele nos ensinou a humildade. A palavra dele nos admoesta a humildade. E nós, pecadores, somos tão arrogantes, tão cheios de si. Em minutos, aprendemos que toda a nossa arrogância pode acabar assim. Basta a morte vir nos assaltar. Aquele que é o grande inimigo das nossas vidas. Então, irmãos, diante da nossa caminhada, na nossa peregrinação, assim como o povo de Israel peregrinava em direção a Jerusalém Celestial, na nossa peregrinação, nós também podemos ter o coração soberbo. Poderemos começar a olhar para as pessoas com um olhar altivo e esquecer que nós somos pó, que retornaremos ao pó. Nós poderemos olhar para os nossos irmãos mais simples, aqueles de condição intelectual mais limitada, aqueles que têm uma condição financeira mais limitada, e pensar, eu acho que eu sou mais importante do que essa pessoa. E o Senhor nos admoesta todo instante sobre orgulho e sobre a presunção que está no nosso coração. Vejam, irmãos, Provérbios capítulo 16, versículo 18, um texto muito conhecido de todos nós, nos diz o seguinte, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Vejam que a palavra de Deus nos mostra. Se nós somos arrogantes, se nós somos petulantes, nós estamos a um passo da queda. Além disso, o Senhor nos diz, no Sermão do Monte, em Mateus 5,3, que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, nós precisamos mudar a forma como nós estamos encarando a nossa vida. Nós estamos tão certos do dia de amanhã. Nós estamos tão certos que somos importantes. E esquecemos que o nosso lugar, o lugar do crente, é de submissão e humilhação. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós não somos humildes? Nós começamos a ser parecidos àqueles homens que estão lá em Lucas 14, 8 a 9. Aqueles homens que, quando chegam em um lugar, procuram os primeiros lugares. Afinal de contas, eu sou fulano de tal, eu sou da família tal. Não, irmãos, nós precisamos ter uma humildade. E isso começa, irmãos, a nossa humildade começa na forma como nós estamos dentro da nossa casa, na forma com que os maridos tratam as esposas. Será que os maridos estão pensando que são senhores dentro da sua casa? Que devem servir a todo instante, ou melhor, que devem ser servidos a todo instante? Ou será que nós olhamos para as nossas esposas como aquelas que merecem cuidado, que nós devemos ser humildes? E muitas vezes, irmãos, as nossas mulheres são bênção de Deus para nos mostrar que nós estamos errando. E nós precisamos de humildade para ouvir elas. Elas muitas vezes são instrumentos de Deus para nos mostrar os nossos erros. Da mesma forma, a esposa, será que está sendo humilde diante do marido? O marido fala, às vezes com todo amor, mas às vezes a esposa não quer ouvir, simplesmente porque diz o seguinte, eu não vou deixar ele mandar em mim. Vejam, irmãos, vejam como tudo vai sendo destruído. Veja como uma coisa vai sendo puxada, como os casamentos começam a ser destruídos, como as relações começam a ser destruídas, como na igreja as coisas começam a ser destruídas, quando homens se acham mais importantes do que outros. Vejam, irmãos, como uma coisa cresce, como um câncer maligno, a nossa arrogância e a nossa petulância, destruindo a igreja de Cristo e acabando com o testemunho da igreja de Cristo. Diante disso, irmãos, diante dessa recomendação da palavra de Deus, que fala que os servos de Deus devem ter essas virtudes de Cristo, de serem humildes, de não ter um olhar altivo, de não buscar grandes coisas, nós devemos nos lembrar daquela frase do maior homem nascido dentre as mulheres, que ele diz. João Batista, ele nos diz, em João capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça, convém que a glória seja dada ao Senhor. Eu não vou ter olhar altivo, eu vou ser submisso, eu vou ser um escravo, eu vou ser humilde, porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Não sou eu não passo de pó, eu posso morrer a qualquer instante. Eu preciso apenas ter uma vida a tal ponto piedosa, que Ele cresça, que as pessoas olhem para a gente
e digam: eis aqui um tipo de Cristo, eis aqui uma pessoa que vive como Cristo. Imagine, irmãos, se o mundo olha para a igreja, olha para um crente e não vê humildade, aonde que eles vão ver? Em líderes espíritas? Em um líder budista? Isso é uma vergonha para a gente, quando nós não somos o padrão para o mundo. Porque Cristo é o padrão. E nós nos julgamos cristãos, pequenos cristos, aqueles que refletem a imagem de Cristo. Mas será que de fato, irmãos, somos essa imagem de Cristo? Refletimos o nosso Senhor na nossa vida? Ou nós continuamos vivendo, dia após dia, com a nossa arrogância, petulância? Pensamos muitas vezes que o Senhor nos dá muito menos do que nós merecemos. É triste, irmãos. E o texto continua, irmãos. E no segundo versículo, ele expõe uma outra qualidade que é necessária na vida dos peregrinos. Ele fala da satisfação em sua condição. Fala que o crente que caminha em direção a Jerusalém, ele tem a satisfação no seu coração. Vejam comigo o versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. No segundo versículo, Davi começa com a expressão pelo contrário. Ao falar isso, ele está dando ainda mais ênfase para aquilo que ele disse no versículo 1. É como se nós entendêssemos a estrutura do versículo 1 e do versículo 2 da seguinte forma. Primeiro, Davi diz aquilo que não está no seu coração, aquilo que ele não tem soberba, ele não tem arrogância, ele não tem um desejo por grandes coisas. Mas então, no segundo versículo, a palavra de Deus não nos diz apenas que aquilo que nós não devemos fazer, mas aquilo que nós devemos fazer, aquilo que deve estar no nosso coração. E vejam, aquilo que ele diz é que ele fez calar e sossegar a sua alma. Ele fala daquilo que está no seu mais íntimo, daquilo que ele fez para que agradasse a Deus. Ele fez com que a sua alma se calasse e se aquietasse. Vejam aqui, irmãos, que ele está dizendo que não é que Deus agiu graciosamente com ele e que ele se aquietou. Obviamente, todas as coisas são frutos da providência de Deus. Mas ele está dizendo que isso foi um exercício pessoal. Ele lutou, ele buscou isso. Ele fez com que a sua alma se calasse e se aquietasse. Nós podemos ver, irmãos, em Gálatas, os frutos do Espírito, domínio próprio. Aquele homem que busca diante de Deus ter domínio sobre seus desejos. Então Davi se expõe como esse homem que se humilha e que tem domínio sobre seu ser. E vejam que ele não fez isso, ele não calou e sossegou a sua alma, como aqueles que confiam demais em si mesmo. Nós vemos muitas vezes a pessoa que é tão confiante, tão tranquila de si mesmo, que ela fica quieta, fica tranquila. Mas então, irmãos, Davi ele se coloca em estado de submissão, de aquietar e sossegar a sua alma, porque ele entende que permanecendo assim, essa condição era a melhor condição para a sua alma. Para mostrar, irmãos, como de fato ele estava satisfeito na condição que Deus havia colocado, ele escolhe uma figura para nos mostrar como está o seu coração. Ele fala da imagem de uma criança desmamada. A utilização de imagens é muito importante, principalmente quando nós lemos os Salmos. Os Salmos são ricos de imagens. E quando o salmista fala, nos propõe uma imagem, irmãos, como o Senhor é nosso pastor, ele põe uma mesa para a gente, todo esse tipo de imagem nos traz um conteúdo muito profundo, muito rico. É como se o salmista quisesse dizer a profundidade daquela verdade de uma forma que nós podemos projetar mais ou menos como ela. Então, Davi, eles propõem essa imagem, mostrando como a alma dele está nesse momento. Ele se coloca como uma criança que chega em idade de ser desmamada por sua mãe. Uma criança que é desmamada. Não necessariamente é uma criança que acabou de mamar, mas uma criança que chegou à idade de ser desmamada. Então, meus irmãos, com isso, ele se coloca como alguém governável. Ele se coloca como alguém que, apesar que tenha crescido um pouco, por mais que ele tenha se desenvolvido um pouco, ele reconhece que ainda carece de Deus. Ele se coloca como alguém completamente governável. Eu sou como uma criança. Por mais que eu esteja caminhando e crescendo, eu ainda sou uma criança e não sei o que é melhor para mim. E Deus tem colocado o melhor na minha vida.
Ou seja, irmãos, assim como uma criança está completamente submisso nos braços da sua mãe, assim como uma criança é frágil nos braços da sua mãe, Davi se via assim, como esse homem, frágil na mão de Deus. Interessante também, irmãos, nós vemos que na tradução que nós utilizamos, a Revista Atualizada, a tradução buscou ainda enriquecer mais ainda essa imagem. A tradução nos diz o seguinte, que ele está como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. Mas nós precisamos entender que num processo de tradução da Bíblia, há algumas informações que enriquecem a nossa compreensão. E esse é o caso aqui. A tradução Revista Atualizada propõe essa imagem da criança nos braços da sua mãe para enriquecer a imagem. Entretanto, o texto original, o texto em hebraico, diz o seguinte: como uma criança que é desmamada por sua mãe, assim a minha alma. Nós podemos imaginar, será que tem um erro aqui? Não, irmãos, não há um erro em nossa tradução. Há uma valorização da imagem, onde nós podemos entender que, mesmo sendo desmamada, a criança ela não perde seus privilégios de filho. Ela continua sendo amada por sua mãe e continua sendo cuidada por ela. Então, esse é o destaque que a nossa tradução quis mostrar. E então, irmãos, ao falar sobre essa questão da fragilidade da criança, que ele está como uma criança desmamada, o Senhor Jesus, ou melhor, Davi, eles propõem uma imagem que também é utilizada pelo nosso Senhor Jesus. Abram comigo em Mateus capítulo 18, versículos 3 a 4. Mateus 18, versículos 3 a 4. Nosso Senhor Jesus diz o seguinte: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Vejam, irmãos, que o nosso Senhor Jesus também traz essa imagem. O Senhor Jesus, ao falar alguma coisa, ele não pega uma imagem do nada. Certamente, irmãos, o nosso Senhor Jesus traz essa imagem do Salmo, onde o povo de Israel precisava estar como uma criança desmamada, onde o povo de Israel deveria se reconhecer como uma pessoa que era governada pelo seu Deus. Então, os servos de Deus são assim, são pessoas que não têm nenhum tipo de direito de querer uma posição de proeminência e que se sentem completamente dependentes de Deus. A verdade, irmãos, é que a nossa alma, assim que nós nos convertemos, e ainda estamos caminhando para entender a profundidade do Evangelho, nosso coração anseia pelas coisas do mundo, assim como um recém-nascido anseia pelo peito que o alimenta. Nós somos assim, ainda imaturos na fé, quando nós nos convertemos e queremos grandes coisas, pensamos que Deus tem que nos dar bênçãos, afinal de contas, agora eu entreguei a minha vida a Ele, e nós vamos começando a construir uma teologia louca, até que o Senhor aos poucos vai nos lapidando, e vai nos mostrando qual é a nossa posição. Que nós somos como uma criança que precisa do seu Deus e que vai crescendo à medida que nós vamos perdendo os benefícios desse mundo. O desmame na nossa vida, irmãos, nós nos sentimos como uma criança desmamada, quando nós vamos perdendo os benefícios desse mundo e vamos entendendo que o nosso Deus continua nos sustentando, Ele continua segurando as nossas vidas nas mãos dEle. Nós podemos lembrar, irmãos, não sei quantos irmãos tiveram oportunidade de ver, mas o último vídeo que o pastor Russell Shedd gravou, ele usa uma palavra muito interessante. Ele disse, olha, nesse momento de dor, eu me sinto como sendo desmamado desse mundo. É o desmame, é o desligamento. Você vai perdendo aquilo que você achava importante para entender que há algo mais sublime e mais glorioso para a sua vida. Então, irmãos, quando o Senhor nos faz como crianças, que não precisam mais do alimento da primeira infância, nós nos tornamos indiferentes à riqueza, a poder e honra desse mundo, tanto quanto uma criança é indiferente em relação ao peito quando ela está completamente desmamada. O descanso na providência do nosso Deus faz com que aquele alimento da primeira infância não tenha mais o sabor tão bom como nós sentíamos. E aprendemos, irmãos, com isso, que nós devemos estar satisfeitos com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que o nosso Senhor tem cuidado de nós e tem feito com que a gente amadureça. Nós vemos uma criança, quando ela é desmamada, ela fica irritada,
ela fica inconsolável. Quando ela perde o bico, ela já fica nervosa, né? Imagina aquele momento que ela para de mamar. Então, irmãos, mesmo diante desse momento tão difícil, de um desligamento, de um amadurecimento da criança, mesmo diante dessa situação, irmãos, a mãe sabe que aquilo é o melhor para a criança. Aquilo vai fazer com que ela cresça. E imagine, irmãos, que Deus quer fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça. Sabe aquelas qualidades do versículo 1? Deus faz com que a gente perca os grandes bens, com que a gente seja como essa criança desmamada, para que a gente possa cantar esse salmo. Senhor, eu não sou soberbo. Eu não sei mais o que é melhor para mim. Senhor, eu não tenho não ando procura de grandes coisas. Afinal de contas, aquilo que eu penso que é bom pode não ser tão bom assim. O Senhor é que sabe o que é melhor, irmãos. Imagine que no período da reforma, enquanto havia aquele trabalho intensivo de metrificação dos salmos, alguns chegavam a dizer que não poderiam metrificar o Salmo 131 e não poderia cantar ele. Porque nenhum homem poderia cantar que não é soberbo, e que ele não tem um olhar altivo, que ele é humilde. Eles diziam, não posso cantar isso. Mas então, irmãos, nós podemos chegar diante de Deus como essas crianças desmamadas, cantando isso, não porque nós temos de fato isso, mas porque vivemos por Cristo, em Cristo, nós dizemos, Senhor, eu não tenho, pelo meu representante eu não sou soberbo, pelo meu Senhor e Salvador, eu não tenho um olhar altivo, pelos méritos dele, eu sou como uma criança desmamada, que se depara com a realidade gloriosa, de que vou crescer para a glória de Deus. Então, irmãos, enquanto nós não tivermos diante dos nossos olhos, em nossos corações, a dependência constante do nosso Deus, que amamos Ele, independente das perdas que nós vamos ter, das dificuldades que nós vamos passar, vamos enxergar aquele momento e dizer, estou sendo como uma criança desmamada, o Senhor está me fazendo crescer. Então, irmãos, por mais que a caminhada esteja difícil, vamos ver o Deus glorioso, nos mostrando que Ele é o nosso Pai, e que Ele tem feito tudo para o nosso bem. Irmãos, o texto continua, e no versículo 3 nos põe mais uma qualidade daqueles que são eleitos de Deus e daqueles que caminham em direção a Jerusalém eterna. E a terceira qualidade desses crentes é a confiança em Deus. Vejam o versículo 3. Se nós olharmos, nós lemos o Salmo 130 na nossa liturgia, e nós vemos o clamor do salmista. Espere em Deus, aguarde em Deus. E nós vemos o Salmo 131 trazendo novamente essa imagem. Olha que forma gloriosa, versículo 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, se nós olharmos a estrutura dos Salmos, nós lemos ele todinho novamente, nós vamos perceber o seguinte. No versículo 1 e no versículo 2, Davi está falando da sua condição interna, do seu íntimo. Ele fala o seguinte, ele fala que não é um homem soberbo, que não procura grandes coisas, que ele se sente como uma criança desmamada. Mas no versículo 3 há uma grande mudança. Toda aquela realidade que é interna, que ele está falando do coração dele, muda. Ele começa a fazer uma aplicação direta para Israel. É como se aquela realidade não fosse uma realidade apenas para a vida individual dele, como salmista, como um homem que aprendeu com Deus. Mas aquilo deveria ser uma realidade na vida de todo o povo de Deus. Davi convoca Israel a esperar no Senhor, pois ele tem a experiência de que ele viveu dessa forma, e que as palavras deles são profundas porque ele experimentou cada coisa daquela. Ele experimentou a dependência de Deus, ele experimentou o sossego em Deus, o seu coração descansado em Deus. Então, irmãos, visto que ele já tinha sua alma como uma criança, ele se portava com serenidade, tal como é bem característico daqueles que confiam no Senhor. Ao nos ensinar isso, irmãos, Davi nos ensina o mesmo princípio que é ensinado em Lamentações, capítulo 3, versículos 24 a 26. Eu peço que os irmãos abram comigo. Lamentações, capítulo 3, versículos 24 a 26. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma.
Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Nós sabemos aqui, irmãos, que o autor de Lamentações estava passando por uma situação de extrema angústia, extrema tristeza. E vejam que a orientação que ele dá é a mesma de Davi. No meio das lutas, em meio às tribulações, o bom mesmo é esperar no Senhor, aguardar dele. Então, irmãos, nós podemos aquietar no Senhor, porque o nosso rei nos deu o exemplo. Vejam que o que Davi está fazendo é o seguinte: Israel, olha, eu sou padrão para vocês, eu sou modelo para vocês. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o evangelista, aquele que é o presbítero, ele precisa ser padrão para os fiéis. E o rei se apresenta assim, Davi se apresenta assim: Israel, eu sou o padrão para vocês. Então, do mesmo jeito que eu me aquietei, aprendi a viver submisso a Deus, façam o mesmo. E nós também temos um rei que nos ensina a mesma coisa. Povo de Deus, igreja de Cristo, assim como o nosso Senhor foi humilde, assim como ele aprendeu a esperar em Deus para os momentos, imagine, Deus teve que, o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, esperou do seu nascimento até os 30 anos para iniciar o ministério, aprendendo, passando pelas dificuldades, até ele se submeteu ao tempo. Então, irmãos, nós devemos olhar para o nosso rei, que é paciente, aprender com o nosso rei, que é humilde de coração, que ele é um modelo para a gente. E não só isso, o texto fala que nós devemos esperar em Deus, não é só agora, irmãos, é que é desde agora e para sempre. Quantas vezes, irmãos, o tempo vai passando e nós queremos alguma coisa, e essa coisa não chega, e o coração vai esmorecendo, vai se entristecendo, nós pensamos que as coisas estão caminhando de mal a pior, mas podemos, irmãos, olhar para Deus e vermos que a nossa esperança não se consiste no bom trabalho, não se consiste nas expectativas da vida. Nós esperamos em Deus, hoje e sempre. É porque nós entendemos que o nosso Deus, Ele é eterno. E cada promessa dele de restauração, cada termo, cada vírgula de toda a Escritura vai ser cumprida. Esperamos em Deus, irmãos, não com arrogância. Esperamos em Deus, mas com um coração quebrantado, entendendo que Ele irá cumprir cada uma das suas promessas. E nós podemos sim, com toda a confiança, chegar diante dEle e dizer, chegar como igreja e dizer, esperamos desde agora e para sempre no Deus de Israel. Então, irmãos, esse sentimento de esperança não deve ser feito com aquele sentimento introspectivo. Quantas pessoas dizem assim, eu estou esperando em Deus, e é aquela cara moída de tristeza. Essa não é a realidade do crente. A nossa expectativa, ela é concreta, ela é real. Por isso, irmãos, nós chegamos na presença do nosso Deus. Sabemos que nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração, de todo o entendimento. Devemos entregar a ele o nosso caminho, sabendo que tudo quanto nós precisamos, Ele fará. Irmãos, quantas vezes nós temos chegado de maneira precipitada diante de Deus? Nós ficamos tão ansiosos que parece que nós não confiamos em Deus. O que é você ser soberbo de coração? O que é você ter um altivo olhar? O que é você buscar grandes coisas maravilhosas demais para você, se não fruto de um coração que não confia em Deus. Fruto de um coração que não se submete ao Deus da glória. Com isso, irmãos, nós devemos olhar para os nossos dias, para essa semana que passou. Quantas notícias ruins, quantos impactos. Sabemos que, às vezes mais longe, às vezes mais perto, o impacto da morte irá chegar até nós. E nós estamos vivendo, assim como os romeiros judeus, vamos peregrinando, caminhando rumo a Jerusalém Celestial. Mas ainda há muito em nós que precisa ser mudado. Precisamos, irmãos, do desmame.
Precisamos negar a nossa arrogância. Precisamos parar com a nossa insatisfação com as coisas aqui da terra. E precisamos, de uma vez por todas, colocar os nossos olhos no Senhor. Irmãos, que os nossos olhos estejam como o do salmista. Assim como ele conclama o Israel de Deus, a igreja de Cristo. Sejam humildes, sejam satisfeitos em Deus e esperem nele. Porque todo tipo de bênção, todo tipo de bem-estar e tudo de bom e maravilhoso e glorioso que você possa desfrutar será dado em Deus, na vida com Deus e no dia que nós vamos encontrar com o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, o instrumento pela qual o Senhor nos admoesta na nossa caminhada. Vemos ainda, Pai, quantas qualidades que nós temos, quantos pecados, pecado da arrogância, petulância, muito ainda há em nós que precisa ser transformado, Pai. E rogamos ao Senhor, ajuda-nos a ser como essa criança desmamada, que se coloca à submissão do seu Senhor, que espera no seu Senhor, que tem um desejo por se encontrar com Cristo, como aqueles que sabem que de fato são pó, e que tudo que nós podemos fazer é vaidade, e que nós precisamos, Senhor, como servos, caminhar em direção a Jerusalém, mesmo com os tropeços e quedas, levantar, olharmos para o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, e sabermos que temos um sumo sacerdote que é humilde, temos um sacerdote que não foi soberbo, temos um sacerdote que tinha sua alma quieta, mesmo diante do fato que ele iria ser imolado. Ele se manteve calado, humilde, fazendo a vontade do Pai. Ajuda-nos, Senhor, a esperar no Senhor, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos e que a Tua palavra cresça em nós e que possamos aprender